Bom, surgiu uma primeira pergunta. Guilherme, bom dia. Até o início da aula, estava todo mundo ausente, e a partir de agora vai ser possível aí a gente marcar a presença, e caso não seja possível, eu mesmo marco. Não tem problema em relação a isso. Ok? Então, essa disciplina, pessoal, eu acredito que vai ser muito interessante, porque ela trabalha uma fundamentação teórica muito boa em relação às necessidades dos futuros profissionais aí. Então, nós vamos trabalhar nessa linha de desenvolver não só as habilidades técnicas, bem como as habilidades que a gente chama de soft skills. Ok? Pessoal, qualquer momento, vocês podem escrever ou falar. Ok? Nessa primeira aula, eu costumo adotar alguns princípios que eu acredito que sejam importantes numa aula de graduação. Normalmente, o professor entrega para os alunos uma caixa surpresa, um conjunto de expectativas que vocês devem entregar. Mesmo aqueles que estão aqui só para cumprir tabela, e meu objetivo aqui na aula de hoje é tentar convencê-los que essa disciplina pode ser muito interessante para o seu futuro profissional. Então, eu chamo isso de jornada intelectual fascinante, porque ele não tem como objetivo terminar aqui nessa disciplina. O objetivo é, profissionalmente e pessoalmente, você crescer. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de discutir é em relação à tecnologia ou software que serão utilizados aí na sua vida profissional. Eu queria que vocês parassem agora por 5 a 10 minutos, escrevessem num papel que vocês estão aí ao alcance, ou no celular, e respondam qual a tecnologia ou software que você aprendeu no passado e teve um impacto na sua vida. E nesse papelzinho ou celular, explique por que isso foi significativo. Em seguida, vocês vão para esse site que está aí na tela, e aí vocês vão responder uma enquete eletrônica aí, ok? Depois desse tempo, 5 a 10 minutos, eu vou chamar algumas pessoas, o que eu chamo aí de cold call, onde eu queria saber por que essa tecnologia foi
significativa para você. Então, escreva a tecnologia ou software, e segundo, por que foi significativo. Então, pessoal, o tempo está correndo e dentro de 5 minutos eu vou chamar alguém que está aí na plateia para compartilhar a sua tecnologia. Professor, a presença no disciplina não tá. A gente não tá conseguindo registrar lá. Pessoal, 27 já responderam, obrigado, mas vamos esperar um pouquinho para dar oportunidade para que outros possam participar.
Bom, vamos lá. Agradeço aqueles que colaboraram e vamos ao cold call. Eu vou chamar as pessoas, se elas estiverem aí, eu gostaria que explicasse qual é a tecnologia e por que isso foi importante. Eu gostaria, primeiro, de ouvir a Ana Júlia, se ela estiver aí. Bom dia, professor. Tudo Bom bem? dia, tudo bem. Eu coloquei que a tecnologia que eu aprendi e mudo até hoje, que foi mais essencial, foi o uso do computador e a introdução a outras ferramentas, como Word e tudo mais, que eu aprendi na escolinha assim pequena e até hoje é algo que a gente usa muito. Ana Júlia, o que a gente observa cada vez mais é o impacto da tecnologia, mas a gente tem que entender que não basta só a tecnologia, mas você tem que entender do seu negócio. Então, quando a gente está falando de tecnologia, a gente pressupõe que você conheça as ferramentas, mas conheça muito mais a sua área de conhecimento. Obrigado, Ana Júlia. Imagina. Continuando aqui, o Bruno Felipe está por aí? Estou sim, professor. Eu acho que a tecnologia que eu mais usei, que eu aprendi, foi o Excel. Então, um exemplo prático, nem indo para o lado profissional, não, é o processo seletivo do CMF, que eu e o Trevelin, Gustavo Trevelin, a gente fez literalmente todo o processo seletivo no Excel. Então, assim, talvez pensar na tecnologia não num jeito de ajudar no profissional, mas já no dia a dia, sabe? Então, a automação eu acho bem interessante, essa parte do Excel. Legal, Felipe. Pessoal, o que o Bruno está falando é uma coisa muito interessante, porque, apesar de termos outras tecnologias, todo mundo acaba voltando no bom e velho Excel. Por quê? Todo mundo tem o Excel. Por exemplo, nós vamos trabalhar com uma ferramenta que chama Power BI, e essa ferramenta, embora seja gratuita, ela não está disponível em todos os computadores. Se a gente pensar outra ferramenta, por exemplo, como o Tableau, que é uma ferramenta muito cara, também não está disponível. Se a gente olhar os sistemas de gestão das empresas, como o RP, a gente vai observar que eles geram muitos dados que podem ser informações úteis para a tomada de decisão. Então, nós precisamos saber o Excel. E o mínimo que vocês devem saber Excel é tabela dinâmica. E, além disso, o que eu posso fazer? Dentro do Excel, tem ferramentas de visualização, tipo Power BI. Tem que instalar também alguns plugins do Excel para isso, mas tudo gratuito. Além disso, se você quiser ir além, você poderia aprender um pouquinho de programação, que é o VBA para o Excel. Então, se você conhecer muito bem o Excel, ela vai
trabalhar os dados gerados pelas ferramentas como o RP. Nós vamos, nesta disciplina, trabalhar um RP que chama NetSuite, da Oracle. É um NetSuite voltado para as universidades, ok? Então, nós, nessa disciplina, além de trabalhar os dados, nós vamos gerar os dados referente às transações dentro de uma empresa, bem como nós vamos captar esses dados e vamos fazer uma análise desses dados com auxílio dessas tecnologias. Eu observei aqui nessa pergunta que algumas pessoas trabalham com Python, com R, e eu achei interessante e eu gostaria de ouvir um pouquinho algumas dessas pessoas mostrando a importância de aprender essas outras ferramentas. Tem alguém que poderia compartilhar que trabalhou com Python ou R, por exemplo? Ninguém? Ou o pessoal não está mais aqui? Então, Professor, eu trabalhei com R. então, conta um pouquinho para a gente por que isso é importante aí no seu trabalho ou na sua vida profissional. O R é mais fácil você lidar com um banco de dados muito grande em relação ao Excel. E por isso que ele é útil para mim, assim. Fora que o processamento também é mais rápido que do Excel. Apesar que o Excel ainda é mais intuitivo para mim. Legal, João. O que o João está falando tem um aspecto interessante, que é o fato do Excel não conseguir trabalhar um volume muito grande de dados. É muito comum eu ter planilhas nas empresas com 1 milhão de linhas. E se você colocar isso no Excel, certamente ele vai travar. A grande vantagem de você trabalhar, por exemplo, uma ferramenta de Power BI, ele já vem tudo pronto. A grande desvantagem, e que é uma vantagem do R, que você vai definir exatamente como você quer pegar os dados, analisar e mostrar os dados. Então, se vocês tiverem oportunidade, além de aprender o Power BI nesta disciplina, se vocês tiverem oportunidade, vocês avançam em uma linguagem de programação, ok? Tipo R ou Python. Então, pessoal, conhecimento não ocupa espaço e pode faltar aí em alguma oportunidade aí de sua carreira profissional. Então, basicamente, se vocês olharem aqui, deixa eu só marcar. Então, nós estamos trabalhando bastante com soft skills,
bastante com ferramentas, e uma dessas ferramentas é o Power BI, e os sistemas que a gente vai usar para fazer lançamentos e depois extrair informações para gerar relatórios gerenciais é um sistema ERP que chama NetSuite. Ok? Agora, o segundo princípio que eu adoto sempre na primeira aula de uma disciplina, essa ideia de senso de comunidade. Esse senso leva a um conceito que é chamado de presença social. Essa presença social é uma sensação que você pertence ao grupo. Se você se sentir bem, você participa, discute. Se você não se sentir bem no grupo, você não participa. E essa abertura depende do nível de conhecimento dos colegas. Portanto, eu gostaria de fazer algumas atividades agora para que a gente aumente essa presença social. Se vocês puderem, no Moodle, quem não tiver foto, vocês colocam uma imagem do que você representa, e não a imagem sua. O que importa é o que tem e que a gente representa. Em seguida, vocês vão colocar no fórum de apresentação interesses mútuos. Isso nós vamos fazer agora, tá? E nós vamos ter, na disciplina, um fórum Fala com o Professor, vamos ter um WhatsApp, para que a gente possa atendê-los o mais rápido possível. Tá? Quando vocês entrarem na disciplina, no Moodle, vocês vão colocar um novo tópico no fórum e vão incluir o seu nome, e lá dentro vocês vão incluir os seus interesses e vão se apresentar. Então, para começar, eu vou me apresentar. Pessoal, esse aí sou eu. E, pessoal, eu não sou especialista em tecnologia. Na verdade, eu sou verdureiro, ok? Então, essas fotos foram tiradas ontem aí, de minha estufa. Então, esse é meu hobby aí. Então, se vocês observarem, nós temos alface, tomatinho, e tem duas fotos que tem são as abelhas sem ferrão, que eu tenho aqui como hobby. Então, eu tenho muitas abelhinhas aí, e eu não vendo mel, não, mas eu, de vez em quando, vou lá, pego uma colherzinha e tomo. E aí tem uma imagem um pouquinho curiosa aí, que são alguns latões aí de plástico. Então, eu faço compostagem de tudo que a gente gera aqui em casa. Todos lixos orgânicos são colocados nesses tambores e viram adubo. Então, o lixo que eu gero é muito pequeno, porque eu levo também os recicláveis para o local adequado,
seja isopor, plástico, etc. Então, pessoal, eu queria agora que vocês, para que a gente desse esse senso de comunidade, se vocês pudessem entrar no fórum, colocar um novo tópico com seu nome, apresentando, colocando os seus interesses. E eu gostaria que, na apresentação, que fosse alguma coisa bem informal, nada de hierarquia, que eu sou diretor, etc., sou chefe, para que a gente fique todo mundo no mesmo nível aí e não fique comparando um com o outro, ok? Obrigado. Então, mais 10 minutos até 8h41 para que vocês postem no fórum. Professor, bom dia. Bom dia. Poderia explicar de novo o que é para a gente escrever no fórum mais especificamente? Então, obrigado pela pergunta. Nós vamos, ao clicar o fórum aqui, você se apresenta a sua turma, por exemplo, o João já colocou o nome dele, e dentro ele vai se apresentar e vai falar dos seus interesses e hobby, etc. Ok? Ok, professor, obrigada.
Bom, pessoal, voltando aqui, já vi que as pessoas colaboraram, já vi que existem muitos hobbies diferentes, isso é muito bom, principalmente nessa época da pandemia, onde a gente não consegue ter tanta interação. Voltando aqui, nós passamos para o terceiro princípio que eu gosto de manifestar na primeira aula, que chama princípio do aprendizado. Significa que a gente vai tentar desenvolver aqui algumas atividades mostrando a importância que a gente dá para o aprendizado e para a vida profissional ou particular de vocês. E uma das primeiras coisas que surge é em relação a como eu posso aproveitar melhor essa disciplina e outras disciplinas que a gente vai fazer. Às vezes, alguns estudantes me perguntam por que eu não consigo ir bem em alguma disciplina. Por que eu não consigo aprender algumas disciplinas. E antes de a gente conversar sobre estratégia de suporte, coisas que funcionaram ou não, eu gostaria de passar um pouquinho algumas informações sobre neuroeducação. Pô, professor, não tem nada a ver com a disciplina? Pessoal, tem tudo a ver com essa disciplina e com as demais disciplinas que vocês vão fazer nesse semestre. Ok? Então, vamos lá. Então, talvez, em algum momento de sua vida de estudante, talvez tenha perguntado por que uns aprendem e outras não. O que significa isso? Significa que, na verdade, a forma de você armazenar, bem como recuperar essas informações, ela difere para uma pessoa ou para outra. Se a gente conseguir entender um pouquinho melhor esse processo, com certeza nós teremos um resultado melhor em termos de aprendizado. E por que a neurologia? A neurologia, ela vai suportar esses fundamentos dessas estratégias que eu vou propor para vocês. Se eu souber que tem uma estratégia melhor do que a outra, nós podemos concentrar esforços naquilo que vai ter melhor resultado. Então, a ciência, a neurologia, ela pode atuar diretamente no processo tanto de ensino como aprendizagem e de uma forma indireta através da psicologia. E aí eu começo com o caso da Katina. A Katina começa a chorar
quando vê aquela nota terrível que ela conseguiu naquela disciplina. E aí ela argumenta, não sei o que aconteceu, mas eu estava indo super bem, fazia todos os exercícios em casa, etc. Quando chega na prova, daquele terrível branco. E aí ela fala, será que eu sofro de ansiedade? Ou talvez porque eu nunca fui boa em matemática? E ela ainda diz, minha mãe diz que sou igual a ela, ruim em matemática. Então, talvez seja alguma dessas coisas que a gente presencia, experiencia durante nossa vida aí escolar. Mas Katina é uma pessoa normal, como todos nós. Ela é super criativa, faz todas as atividades, mas não é só a Katina. O Frederico também não é bom na escrita. O Alex odeia tabela periódica. E você tem alguma dificuldade em alguma disciplina? Não estou falando só nessa, mas alguma disciplina que a gente vai encontrar aí durante a graduação. Então, a primeira pergunta que surge, o que fazer? Então, vamos lá. Como é que funciona nossa memória? A primeira coisa que surge é aquela ideia de neurônio. Será que eu tenho neurônio suficiente para dar conta? Talvez eu tenha menos, alguma coisa está acontecendo comigo. Então, só para primeiro mostrar, o neurônio é esse desenhinho aí embaixo. Então, eu tenho as pernas deles, as espinhas dendríticas nas pernas e os axônios, que são os braços. Então, o que eu quero mostrar aqui é que como funciona a memória da gente. Mas antes, a pergunta: quantos neurônios você tem? Alguém tem ideia? Então, eu vou passar aqui o código para vocês, e aí eu vou pedir para que vocês respondam aqui. Aqui já temos aqui, ó, bilhões, trilhões, o Bruno mais que 3, 100 bilhões, o Guilherme, o Icaro 86. Pessoal, vamos lá, quem dá mais?
Pessoal, 25 respostas até agora. Vamos dar mais 2 minutos, por favor. Queremos saber a sua opinião. Bom, pessoal, a resposta correta é cerca de 86 bilhões de neurônios. Ou seja, temos muita gente trabalhando para a nossa memória. Talvez o que precise seria melhorar esse processo, como armazenar e como recuperar. Aprender significa o quê, pessoal? Significa conexões entre os neurônios. Vamos entender um pouquinho esse processo. Se vocês estão sentados na sala, lendo um livro, jogando, vocês estão fazendo conexões. Então, se vocês pegar essa primeira janelinha aqui do canto esquerdo, deixa eu deixar mais forte aqui. A gente observa uma fase de aprender. Aprender significa conectar os neurônios. E uma vez que há uma conexão entre os neurônios, nós precisamos fortalecer essa conexão. Quando eu digo fortalecer, significa que essas linhas vão ser mais fortes. E mais forte significa que a retenção é maior. Então, não basta que a gente decore, a gente tem que treinar e fortalecer essas conexões. Fortalecendo essas conexões, a gente vai ter maiores chances de sucesso na nossa prova. Ok? Então, conexões mais grossas significa
melhor retenção. Agora, a primeira dúvida surge: como que eu torno essas conexões mais fortes? Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vocês podem escrever ou podem falar. E aí, alguém pode falar: bom, Dutra, você não é da área de neurologia. Eu estou utilizando um livro para que eu possa passar um pouquinho dessas informações para você. E por acaso, aqui em casa, minha esposa é neurologista, então se eu não souber, eu vou perguntar para ela e repasso as informações para vocês, ok? Aí, pessoal, a Katina podia perguntar: não adianta, minha memória é pequena, não vai caber as coisas. Então, a primeira pergunta: nós temos aqueles 86 bilhões, né? E quanto que cabe memória? Será que fica cheia? A Isabela está perguntando de mapas mentais. Obrigado pela pergunta. Eu vou fazer um comentário sobre isso nos próximos slides. Ok? Então, nós vamos verificar o tamanho e depois vamos fazer algumas discussões sobre isso. Então, eu queria saber, que tamanho que é a minha memória, para ver se vai caber as coisas. Então, vamos lá, pessoal? Então, pessoal, alguém tem ideia? Então, vou dar aí 3 minutos. Não vou mostrar o resultado agora, para não influenciar, mas pode ser 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão.
Bom, pessoal, vamos voltando. Então, segundo esse livro, do qual estou baseando para fazer essa apresentação, ok? Então, esse livro aqui, do qual estou usando para essa, é 1 quatrilhão de bytes, tá? E significa 1 mais 15 zeros. É bastante coisa. Pessoal, fica tranquilo que vocês têm aí espaço de sobra aí, tá? E aí, a autora faz uma conta aí, quanto que é uma vida 10 a 9 zeros de segundos e o número de conexões. Então, na verdade, a gente tem muita coisa para fazer, que eles chamam de sinapses, que é a conexão entre os neurônios. Então, nós não podemos perder tempo, pessoal. Nós precisamos fortalecer esses laços de amizade entre os neurônios. O que significa em relação à catina? Ela não está conseguindo formar as redes que chamamos de long-term memory e as memórias de longo prazo. Mas espera aí, a gente falou que a catina estuda, faz todos os exercícios em casa, dá tudo certinho, quando chega na prova, ela dá o terrível branco. Aí, o que acontece, pessoal? Ela está guardando em a outra memória, que é memória de trabalho ou memória de curto prazo. Opa, espera aí. Então, nós temos duas memórias, uma de curto e outra de longo. Essa curta, a gente trabalha e depois ela some, ela apaga. E algumas coisas vão para longa, e se a gente trabalhar essa longa, ela dura mais. Se a gente ficar só no trabalho de curto, ela vai embora. Qual que é a analogia de uma memória de curto prazo? É uma estante improvisada, que você vai recebendo as informações, e aí a autora faz uma analogia de formato de bolas. Então, é uma mesa, uma estante, desculpe, onde você vai colocando essas bolas, ok? Espera aí, não entendi. Vamos lá. Opa. Deixa eu voltar na ordem aqui. Então, nós estamos trabalhando aqui com duas memórias, longo prazo e curto prazo. Curto prazo é um polvo brincando com as bolas. Nós temos um limite para poder brincar, tá? Ou seja, se eu começar a me distrair, as bolas caem e não vai para a memória de longo prazo. Então, eu preciso concentrar, trabalhar, e com isso eu vou fortalecer as memórias que eu vou guardando no longo prazo. Então, a primeira coisa que tem é, dá para eu criar mais braços? Não, não dá. O polvo é limitado. Agora, quantas bolinhas que eu consigo fazer? Então,
eu vou pedir para vocês, e ainda nessa aula, para vocês instalarem esse aplicativo que chama Spam Test. Digit Spam Test, tá? E aí eu queria que vocês, até o final da aula, testassem e me falassem quantos números vocês lembram. Quando eu falei aqui para vocês que o polvo aceita 4 bolas antes que eles caem, se você colocar 5, ele começa a cair. Isso significa que as pessoas têm diferentes formas de trabalhar. Algumas um pouquinho mais habilidade, outras menos. Portanto, eu queria que vocês instalassem no celular esse programa, Digit Spam Test, e dizer para o Dutra quantos números você consegue lembrar, ok? Ele vai colocando os números e à medida que ele vai colocando, você tem que lembrar os números e ele vai aumentando os números, ok? Então, se eu estou lá, em casa, treinando para a prova, fazendo exercício, se eu começar a fazer isso, mais coisas ao mesmo tempo, talvez as bolas caem. Mas isso é uma coisa individual. Cada um vai perceber quantas bolas você consegue carregar. Então, o que acontece quando você estiver estudando? Você vai trabalhando, exercitando tal, quer dizer, mais memorizando, achando que está tudo na memória de longo prazo. Mas, na verdade, ele está na memória de curto prazo. E aí, lembra que são bolas em cima da estante? Acabou, em poucos segundos, ela some. Então, a memória de curto prazo, ela some em pouco tempo. Bom, e a memória de longo prazo? Eu posso recuperá-las semanas, meses ou anos. Quando eu estou trabalhando na memória de curto prazo, eu vou alimentando a memória de longo prazo com conexões finas. Mas se eu não desenvolver e melhorar aquelas conexões, elas se perdem com o tempo. Ok? Então, não é só memorização. Eu preciso entender e, assim, reforçar ou engrossar as conexões. Então, aí, como que eu posso aprender? Ou como que eu posso reforçar essa rede de contato entre os neurônios? Eu posso reforçar aquela ligação entre eles. A primeira coisa que muita gente faz é releitura. Você lê uma vez, lê a segunda. A segunda é você marcar texto, e marcando lá, ok? E depois, a outra que chama recall, que você vai tentar lembrar sem olhar. Uma experiência que, se tivesse uma aula presencial, eu poderia fazer. Eu escrevo o que eu entendi sobre um assunto e depois, sem olhar o papelzinho, eu vou explicar para o outro. Ou, se eu estiver sozinho, eu escrevo, depois, sem olhar, eu vou tentar explicar o que aconteceu. Outra opção é criar
um mapa conceitual. Então, como já foi falado, a Isabela, o mapa conceitual é uma coisa interessante, e eu gostaria de ressaltar aqui, a releitura e a marcação de texto é muito bom, porém, recall e o mapa conceitual são ferramentas mais efetivas, tá ok? Então, deixa eu ver aqui, isso. Já foi. Então, o melhor não é só reler e marcar, isso pode ajudar. Seria a prática de recuperação. E segundo a literatura, a melhor prática para fortalecer a informação na memória de longo prazo. Significa ser capaz de desenhar as suas ideias em sua mente e não apenas olhar os resultados. Não significa memorização, e sim compreender os conceitos. Então, se você fortalece essa recall, que é essa de tentar lembrar, não só memorizar, entender, você vai fortalecendo este processo. Alguém já conseguiu instalar o DigitSpan Test? Deixa eu colocar a telinha só para vocês saberem qual que é esse programinha aí. É esse aqui, ó, só. Então, se vocês pessoal, eu estou vendo aqui que o pessoal 7, 10, 6, pessoal, o normal é de 4 a 7 e 8, tá? Além disso, você é privilegiado em relação a esse processo, ou seja, você vai conseguir segurar mais as bolas, não é isso? Então, eu já trouxe aqui as minhas bolas, tá? Aqui, de juggling, de malabares. Então, por enquanto, eu tô com 3 bolas aqui, já consigo fazer isso aí. Mas hoje eu não vou mostrar para vocês, não, porque senão vocês vão pegar a minha esquina, que eu ganho um dinheirinho aí no final de semana, tá bom? Mas só no final do semestre que eu vou mostrar como faz o malabares. Então, vamos lá, pessoal? Então, o que a gente precisa fazer é tentar, não é a Katina não sabe estudar, ninguém ensinou para ela, ninguém disse como o cérebro funciona. Então, essa ideia de recall, que é, depois que você fizer os exercícios, você tenta relembrar esse processo sem olhar a resposta, para tentar fortalecer isso. Se eu faço uma vez a mais, eu engrosso a linha. Se eu faço 2 vezes a mais, eu estou engrossando mais. Então, essa ideia de recall
significa que você vai prevenir que a memória de trabalho engane você, achando que está tudo guardado. Então, esse recall deve ser feito várias vezes, tá? Então, olha aqui, o recall, cada vez que você faz esse recall, você vai fortalecendo essas conexões, ok? Então, ao ler o material, eu posso achar que está tudo na memória de longo prazo, mas, na verdade, devia estar na memória de curto prazo. E aí ela não vai durar até lá. Então, quando você está assistindo hoje aqui a aula presencial online, você está trabalhando na memória de curto prazo. Ao chegar, a Katina chega em casa, dá uma olhada no PowerPoint e o problema está resolvido bem claro. Quando ela está trabalhando na memória de curto prazo, ela joga para a memória de longo, mas com uma conexão muito fininha. E o objetivo do recall é engrossar essa conexão. Tá? E aí, o que a Katina faz? Dá uma olhada no PPT, e o problema resolvido, ó, tá tudo clarinho. Aí ela pula para o exercício parecido com o que for em sala de aula e faz perfeito. Aqueles que não são parecidos, ela tenta colocar o novo problema no formato do exercício. Ou seja, não sai daquele problema, não tenta fazer outras coisas com aquilo que ela aprendeu. Ou seja, não engrossa a conexão. Aí tem uma pesquisa de um autor chamado John Sweller, mostrou que os estudantes, sendo expostos ao problema e à solução, não ajuda a forma, o template mental, que permite entender e resolver a grande variedade de problemas. Não adianta só fazer o que foi dado em sala de aula. Eu preciso fazer coisas diferentes para poder aplicar em outras coisas. Então, a Katina fazia a memória de curto prazo para resolver os problemas e não reforçava. E com isso, com o tempo, a memória de longo prazo vai desocupando espaço para outras com conexões mais fortes. Então, essa é a grande diferença. É você trabalhar nessa ideia de recall quando você chega em casa para poder reforçar as ligações aí desses conceitos na memória de longo prazo. Resumindo o processo, pessoal, eu tenho a memória de curto prazo. E aí eu formo as conexões, mas elas estão fraquinhas. E aí, com o tempo, você trabalhando na memória de curto prazo, você vai reforçando essas ligações. Então, a ideia desse recall é você, ao trabalhar a memória de curto prazo, você reforçar essas conexões. Se você não reforçar, você torna ela fraca e possivelmente ela vai sumir depois de um tempo, ok? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar. Vamos voltar lá ao que a gente estava discutindo aqui. Então, eu estou querendo falar para vocês, ao aprender, usar, depois de uma aula, usar essa técnica de recall e depois, eventualmente, mapa mental, mas em complementação àquelas de releitura e também de grifar, que apesar de não serem tão eficientes, elas ajudam todo o processo.
E eu queria perguntar para vocês, e aí eu queria chamar o público aí, e para responder alguma dessas perguntas. O que você já fez que teve sucesso ou não? O que funcionou ou não? E o que vocês acham que levou a melhorar? Ou isso funciona em todas as disciplinas, ou não? E, por último, qualquer uma dessas vocês poderiam ver, o que vocês gostariam que, durante esse curso, que o professor fizesse para que ajudasse você a aprender mais e também os seus colegas fizessem nas atividades em grupo. Então, agora, eu queria convidar algumas pessoas para que possam compartilhar essa ideia. Então, vamos lá. Eu vou buscar aqui algumas colegas aí. Então, vamos lá. Sara, você está aí? Oi, professor, bom dia. Estou sim. Bom dia. Ô, Sara, diga para mim, em alguma disciplina que você fez aí no passado, você adotou alguma estratégia, você achou que funciona muito bem, ou isso depende de qual disciplina, depende de outras coisas? O que você acha disso? Eu utilizo estratégias diferentes para diferentes disciplinas, no caso. Então, se a disciplina envolve mais prática, então praticar várias vezes ajuda. Se a disciplina é um pouco mais teórica, eu acho que rever e anotar me ajudam bastante, porque eu sou uma pessoa que me distrai muito fácil. Então, se eu estiver só olhando para o professor, para o slide, eu vou me dispersar muito fácil. Então, anotar e depois ler as anotações são coisas que funcionam para mim. Então, não dá para você trabalhar com muitas bolinhas lá como o povo, né? Senão ela cai. Muito bom. Obrigado, viu, Sara? Imagina. Tiago, está por aí? Tiago. Eu, professor, estou sim. Ô, Tiago, e você? Tem alguma estratégia aí que você acha interessante, que pode compartilhar com os colegas? O que me ajudava muito a estudar sempre foi discutir matéria com os colegas, sabe? Ver os pontos, o que eles acharam, o que eles entenderam e discutir em cima disso. Aí, para mim, ficava mais na cabeça, sabe? Legal. Obrigado, viu, Tiago? Então, pessoal, as estratégias, quando a gente compartilha, são muitas, mas aquela que vai ser mais adequada para você, você vai ter que experimentar e escolher. Mas sempre pensando que o objetivo nosso é fortalecer os laços de amizade entre os neurônios, ou seja, na nossa rede de neurônios. E no fim, pessoal, por último, eu queria falar um pouquinho sobre a ementa. Então, normalmente as pessoas começam com a ementa, eu termino a aula com a ementa. Tá? Então, nós vamos falar que o mercado quer novos contadores. O mercado está reclamando que os profissionais que estão sendo formados não atendem suas necessidades. Então, se exigem novas habilidades. Nós vamos trabalhar com 4 que faz parte da minha linha de pesquisa. Colaboração, tá? Pensamento crítico, resolução de programas e... Opa, eu pus colaboração, eu pus 2 vezes pensamento crítico, mas o último seria comunicação, ok? Então,
a primeira etapa dessa disciplina, nós vamos conversar com profissionais do mercado para saber o que a gente precisa para se preparar para se dar bem. Então, nós vamos começar com um auditor que vai contar o que é preciso para que vocês se prepararem. Isso vai ser na próxima aula. E na próxima sexta, nós vamos pegar alguém que trabalha na área de educação. E, por último, vamos pegar um diretor de RH de uma empresa, na verdade, uma usina aqui da região, para ele falar como que é o processo seletivo. E o curso consta de 3 partes. A primeira, eu vou trazer entrevistas com ex-colegas seus que já formaram, e vocês vão assistir os vídeos, e aí nós vamos ter uma discussão para desenvolver o pensamento crítico. Isso vale 25%. A parte B, nós vamos aprender como usar a ferramenta de visualização Power BI, que vai ser usado na parte C. Na parte C, tudo junto. Nós vamos usar um ERP chamado NetSuite e vamos aprender, aplicando o que aprendemos na contabilidade e preparando para o novo papel pensante no mundo. Isso é 50%. A gente faz transações e depois analisa o resultado utilizando a ferramenta de Power BI. Isso vale 50% das notas. Vocês vão ter só uma tarefa para a semana, para sexta-feira. Dentro dessa ementa proposta, parte A, parte B, parte C, o que vocês sugerem, o que crítica que vocês têm e até elogios também. Então, agora, pessoal, para finalizar, vocês podem perguntar qualquer coisa para o Dutra, ok? Então, está aberta aí a sessão, que é a finalização da aula. Opa! Pergunta aqui. O Power BI é uma ferramenta da Microsoft e ele é gratuita. Tem uma versão paga que permite você trocar informações entre as pessoas. A versão gratuita não tem isso. Você não vai poder trabalhar colaborativamente, mas você pode compartilhar o resultado, bem como pode compartilhar o resultado na internet. A Isabela perguntando sobre o NetSuite. O NetSuite é um ERP, onde a gente vai fazer lançamentos contábeis, e cada grupo, nós vamos trabalhar em grupo, e nós vamos fazer os lançamentos e depois gerar relatórios presenciais, gerenciais com Power BI. Tá ok? Então é isso, pessoal. Então, muito obrigado pela paciência. Na sexta-feira, nós vamos trabalhar, vocês podem trazer muitas dúvidas, perguntas, para um profissional da área de auditoria, perguntando sobre como se preparar melhor para um futuro que a gente não conhece. Muito obrigado a todos aí.